Esse aqui então é o nosso túnel de vento. Então ele é formado aqui por um motor que fica do lado de trás, aciona um ventilador centrífugo, a sucção aqui por essa parte, ele injeta o ar aqui por dentro e aqui tem um detalhe, o ar que sai do ventilador vem com bastante turbulência, então eu quero aqui na minha área de teste, eu preciso ter um fluxo laminar, então esse bocal tem colmeia de abelha ou honeycomb, uma grade com pequenas aberturas, né, como uma colmeia de abelha, aonde que quando eu tenho um vórtice grande, né, um redemoinho grande que sai daqui, mas passa dentro desse buraco da colmeia, ele quebra num vórtice menor. E aqui uma segunda colmeia e quebra em vórtice menor. Aí eu tenho telas também que vão quebrando cada vez vórtices menores, até que eu tenho aqui um escoamento nesse bocal, que é um bocal convergente e que vai para a minha seção de teste. Então aqui é a seção onde que eu vou colocar o objeto que eu quero estudar e eu quero garantir que tem um fluxo laminar e com velocidade constante. Então esse bocal também serve para fazer um esmagamento da camada limite, porque a camada limite vai querer ir se formando aqui, mas como tem um convergente, ela é esmagada. Então eu consigo ter uma certa seção com um perfil linear aqui de velocidade. Claro que bem aqui na borda eu tenho um gradiente de velocidade, né? Porque a velocidade na superfície é zero, mas quase linear. Se eu fazer essa boca muito grande, muito longa, eu vou começando a tender a ter um perfil já mais parabólico, né? Se for um escoamento laminar ou turbulento. Então, basicamente é isso, né? Aqui por dentro. O que temos aqui? Eu quero medir duas forças, né? Bom, já vamos ver, aqui está o motor lá, que aciona, e eu quero medir as forças de arraste, que é na direção, digamos, X, e sustentação vertical. Então, eu tenho esse sistema de balança. Então, aquela haste lá está solta lá dentro e conectada só nesse sistema aqui. Então, esse sistema, ele pode notar aqui, ele está solto, mas ele está, por exemplo, na força Y, ele está pendurado nessas duas hastes aqui. Essas duas hastes, na verdade, têm extensômetros, como se fosse de balanças, que a gente instalou recentemente isso, antes era um sistema de mola, mas agora já colocamos então esse sistema de balança, uma barra, né, com extensômetros em cima e embaixo, ligado aqui num conhecido de vocês, num Arduino, que eu consigo então medir essa força e com preço, com uma boa incerteza baixa e um preço relativamente baixo. Então eu tenho duas medições no sentido vertical e aqui para a força de arraste que vai se dar, né, que é nesse sentido, eu tenho esse outro aqui. Então esse outro é a minha força de arraste por essa haste. Então aqui, quando eu puxo aqui, eu vou estar puxando essa haste no sentido horizontal e a sustentação, a flutuação que eu vou ter no meu corpo é medido por essas outras duas. E se eu tiver um torque girante nisso, eu vou ter diferença entre essas duas forças. Mas é interessante, esse sistema tem um sistema de munhão, que se chama aqui, ó. Ele só se desloca no sentido XY. Ele não sofre nenhuma de força nesses medidores se eu tenho um torque nesse sentido. Então ele simplesmente se desloca só XY e não, digamos, num eixo Z, se fosse o caso. Então é interessante isso. A velocidade eu posso medir com um conhecido aqui, que é um pitot. Aqui, não sei se o vídeo vai dar para pegar, mas está lá a pontinha dele, que eu coloco aqui contra o túnel, eu até posso encaixar aqui, parafusar, e eu tenho as duas tomadas de pressão, né? A pressão total aqui no centro e a pressão estática ali saindo na lateral, e coloco num manômetro. E o que eu, nesse túnel, então eu posso, por exemplo, fixar, por exemplo, um aviãozinho, uma asa, alguma coisa lá naquele suporte, e eu consigo então ver as forças de arraste
que vai dar nesse avião, que é essa direção, digamos, X, e força de sustentação em função do ângulo, etc e tal, né? Então, aqui é mais um aviãozinho fins didáticos, mas eu posso ter aqui, esse aqui é bastante completo, por exemplo, eu posso colocar lá essa asa, e eu consigo então medir a força de sustentação e arraste para diferentes ângulos. Posso ir mudando aqui o ângulo, ele tem um perfil conhecido, essa asa, perfil NACA, etc. É bem conhecido. E eu posso fazer esses ensaios ou com uma asa qualquer que eu construa, né? Mas agora isso aqui é muito interessante. Note esses caninhos que estão saindo, esses fios, na verdade são pequenos caninhos, são furados, e eles estão vendo ali, ó, tem uns pontinhos ali no meio, ó, vários pontinhos. Esses pontinhos são as tomadas de pressão estática, tanto de um lado quanto de outro, que estão conectados em cada caninho daquele. Então, se eu medir a pressão nesse buraquinho, né, cada ponto desse, cada pontinho desse, aqui os pontinhos, né, talvez dá para ver, está bem liso, né, está bem na superfície, para não trabalho bem, né, complicado para fazer. Certamente foi caro, isso foi trazido junto com o túnel, na década de 70 isso aqui foi feito. Então, eu consigo tendo a pressão nessa área, vezes a área, eu tenho a força. Então eu tenho um mapa da distribuição de força aqui em cima, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo. Se eu fazer a soma em cada eixo XY, eu posso ter força de arraste e força de sustentação. Isso então pode ser medido por qualquer tipo de sensor ou conectado aqui num multimanômetro, né? Então boto várias mangueiras que entram aqui, na verdade entram lá em cima, e eu tenho um manômetro inclinado. Eu posso inclinar ele para aumentar a resolução. Aqui é a entrada dos tubinhos, né? E eu consigo ter a medição aqui daquela distribuição de pressão. Esse aqui é um motor trifásico, né? Um motor, então ele é síncrono, né? Então ele roda numa velocidade constante, uma rotação constante. Antigamente ele tinha lá um sistema lá do outro lado, lá um sistema de gaveta, um registro para ir aumentando e diminuindo a vazão, mas agora foi instalado aqui um já conhecido de vocês, um inversor de frequência. Então eu consigo variar a frequência e com isso variar a rotação do motor. Então aqui eu posso selecionar, já estou em Hertz, e eu vou aumentando aqui a minha rotação. O máximo é 60. Botar muito, senão vocês não vão me escutar, mas posso ir até 60 Hz. E aqui eu já tenho, as cortinas lá já estão balançando, e aqui eu já posso então colocar o meu objeto aqui e já vou vendo a força, né? Se eu colocar na balança lá, já consigo tirar as medições aqui querendo embora. Então, não é uma velocidade muito alta aqui, nós temos aí uns 100 e pouco por hora, mas já é suficiente então para fazer ensaios.